Olá pessoal do 10º DB, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam saudáveis aí e animados com o início do semestre. Bem, na aula de hoje nós vamos continuar o exame da ação de alimentos, vamos falar um pouquinho mais sobre os alimentos provisórios, sobre a audiência de conciliação e julgamento prevista pelo artigo 6º da Lei de Alimentos. Vamos falar sobre a sentença proferida na ação de alimentos, a apelação, os efeitos que a apelação produz, enfim. Vamos concluir o exame de todo o procedimento da Lei de Alimentos e vamos também falar um pouquinho sobre a revisional de alimentos. Bom, vamos retomar então do ponto onde paramos na última aula. Na última aula nós paramos na análise dos alimentos provisórios. Se não me falha a memória, nós concluímos a aula falando sobre o entendimento consagrado pelo STJ no RESP 933355 de São Paulo, julgado em 25 de março de 2008, no sentido de que os alimentos entre os cônjuges e companheiros possuem caráter excepcional. Entendeu-se aí pela vedação aos alimentos de caráter parasitário. Bom, temos mais algumas coisas a falar a respeito dos alimentos provisórios. Se vocês forem ao artigo 4º da Lei 5478 de 68, encontrarão a seguinte redação. Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Esse artigo 4º sugere que a fixação de alimentos provisórios é automática pelo juiz. Ou seja, o juiz não teria escolha entre fixar alimentos provisórios e não fixar alimentos provisórios. Vejam, nós precisamos interpretar a redação desse artigo 4º da Lei 5478 de 68, a realidade atual consagrada pela jurisprudência, especialmente no que tange ao casamento e à união estável, ao dever de prestar alimentos, à obrigação alimentar instituída entre os cônjuges e companheiros. Quando o alimentante quando aquele que necessita dos alimentos e vem postulados em juízo for menor de idade ou incapaz, havendo a prova do parentesco ou da incapacidade, que é uma prova pré-constituída, anexada à petição inicial, e o artigo 2º do Código da Lei 5478 de 68 diz que, mesmo quando desacompanhado de advogado, o credor, ao se dirigir ao cartório para requerer espontaneamente a fixação de alimentos, deve apresentar a prova do parentesco. Então, vejam, sempre que o pedido estiver fundado na relação de parentesco e for formulado por menor de idade ou incapaz, a fixação dos alimentos provisórios pelo juiz vai acabar se tornando obrigatória porque o pedido estará fundado numa espécie de evidência, a tal tutela de evidência. Porque quando eu tenho a prova do parentesco e uma pessoa requerendo alimentos que é menor de idade ou incapaz, eu tenho a presunção de dependência econômica militando em favor desse requerente, desse alimentando. Então, nesse caso, o juiz não terá como negar a fixação de alimentos provisórios. Existe prova pré-constituída da relação de parentesco, da incapacidade ou da menoridade, e isso é o que basta para a concessão dos alimentos provisórios, porque há uma presunção de que aquela pessoa que está os requerendo é
hipossuficiente, é dependente economicamente do réu. Agora, quando nós estamos tratando de alimentos postulados com base na condição de cônjuge ou companheiro, a fixação dos alimentos provisórios não será automática. Isso em função daquilo que decidiu o STJ no julgado por mim citado inicialmente. Os alimentos entre companheiros e cônjuges, nos dias de hoje, em que a mulher está competindo quase que em igualdade completa de condições com os homens, quando a mulher está plenamente inserida no mercado de trabalho, se existem distorções hoje, elas são muito menores que já foram um dia, não há mais a presunção de que o cônjuge ou companheiro, principalmente a mulher, depende economicamente do homem. É possível que a mulher, a companheira, o companheiro, o marido, provem essa dependência. E aí, havendo essa prova, convencendo-se o juiz da verossimilhança dessas alegações e convencendo-se que existe risco de dano ou prejuízo irreparável aos interesses do postulante, pode, em caráter excepcional, conceder os alimentos provisórios na forma de tutela antecipada, de caráter urgente. Mas isso deixou de ser a regra em relação aos alimentos postulados com base no casamento ou na união estável. Vai ser preciso que o autor, o cônjuge ou companheiro que está postulando alimentos do outro em função do término da união estável, prove, pelo menos em sede de cognição sumária, que existem elementos bem sugestivos de que a dependência econômica existe e que, por isso, os alimentos provisórios são imprescindíveis sob pena da geração de um prejuízo irreparável. Então, atentem para isso. O artigo 4º da Lei de Alimentos, hoje em dia, tem que ser interpretado à luz daquilo que foi decidido pelo STJ no julgamento daquele recurso especial citado. Outra coisa importante, a revisão dos alimentos provisórios. Vamos imaginar que o juiz fixe um determinado valor a título de alimentos provisórios, mas que esse valor acabe se revelando excessivo para o alimentante. O alimentante não se exime de pagar alimentos, apenas ele afirma que ele não tem condições de arcar com o montante de alimentos provisórios fixados pelo juiz. Bem, evidentemente que ele pode agravar a decisão, nós já falamos disso na última aula. E também pode fazer um pedido de revisão dos alimentos provisórios diretamente ao juiz de primeiro grau, a fim de que ele possa, de que o juiz reveja, à luz dos elementos que o réu alimentante apresentar, o valor inicialmente fixado. Segundo a Lei de Alimentos, esse pedido teria que ser processado em apartado. É o que afirma o artigo 13 da lei, que eu vou ler para vocês agora. 13, parágrafo 1º. Os alimentos provisórios fixados no inicial poderão ser revistos a qualquer tempo se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. Então, se porventura os alimentos se mostrarem excessivos, ou, embora inicialmente o réu alimentante seja capaz de suportá-los, mas acabe, em virtude de um acontecimento ocorrido no curso da lide, não conseguindo mais arcar com o seu pagamento, pode haver o pedido de revisão diretamente para o juiz da causa. A lei diz que esse pedido tem que ser processado em apartado na forma do parágrafo 1º do artigo 13. Entretanto, os juízes têm dispensado essa formalidade. Admite-se que o pedido seja feito
e seja apreciado nos próprios autos da ação de alimentos, sem necessidade de se abrir um incidente de autos apartados. Tá? Essa é uma questão prática. Outra coisa, os alimentos provisórios, segundo o parágrafo 3º desse artigo 13, serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. Então vejam, uma vez fixados os alimentos provisórios, eles deverão ser pagos pelo alimentante até o trânsito em julgado. A única exceção, né, que a essa regra é no caso da sentença de primeiro grau, proferida ao final da fase de instrução, entender pela improcedência do pedido de alimentos. Vamos imaginar, o juiz, numa ação de alimentos proposta pela ex-esposa contra o ex-marido, de início fica convencido da necessidade da esposa em receber alimentos. O juiz entende que ela durante muito tempo ficou sem trabalhar, e embora com uma idade ainda nova, podendo trabalhar, ela precisa de uma ajuda inicial, na fixação dos alimentos provisórios iniciais, para conseguir se manter durante o processo. E aí ele fixa lá um determinado valor, né? E a instrução acaba se desenvolvendo e ao final o juiz entende que ela não necessitava desses alimentos, né? Que ela tinha plenas condições de trabalho e que, ao contrário do que ela afirmou na inicial e que pareceu razoável ao juiz, ela chegou a trabalhar durante o período da constância do casamento ou da união estável, no caso de uma companheira fazendo esse pedido, e que por isso ela tinha condições desde o início, desde o momento da separação, de continuar trabalhando, mas ela preferiu se afastar do emprego e tentar a pensão junto ao ex-marido, ao ex-companheiro. Então o juiz, diante disso, baseado nesse entendimento inclusive do STJ, consagrado no RESP 933355 de São Paulo, acaba ao final julgando improcedente a ação. O julgamento, a sentença de improcedência, ela implica a imediata revogação dos alimentos provisórios. Isto porque a apelação na ação de alimentos não tem efeito suspensivo. O efeito é meramente devolutivo. Ou seja, uma vez revogados os alimentos, uma vez julgada improcedente a demanda, a revogação dos alimentos fixados cautelarmente, fixados em sede de tutela de urgência, com base em juízo de cognição sumária, se dá automaticamente. Tá? Então, essa é a única hipótese que os alimentos provisórios fixados no início da lide não serão devidos até o trânsito em julgado, porque a apelação na ação de alimentos tem efeito meramente devolutivo. Se a sentença julga improcedente, com base em juízo de cognição exauriente, automaticamente opera-se a revogação dos alimentos fixados em juízo de cognição sumária. E aí, em caso de apelação, o autor ou autora da ação vai ficar sem receber os alimentos até o desfecho final. Isso se o desfecho for favorável para ela. Tá certo? Continuamos no próximo vídeo.